Olá, meus amigos, meus irmãos. Aqui estamos mais uma vez para o nosso encontro semanal, o encontro da família com Jesus, Evangelho no Lar, do Grupo Espírita Garimpeiros da Luz, Natal, Rio Grande do Norte. É sempre com muita alegria que aqui retornamos a cada domingo para essa conexão com as famílias, com a conexão preciosa com Jesus, nosso Mestre e Senhor. Sejam todos bem-vindos, que nós possamos aproveitar as reflexões do dia de hoje. O Evangelho no Lar é uma oportunidade de harmonizarmos os nossos corações, harmonizarmos os nossos lares, um momento em que paramos, sintonizamos com as esferas espirituais superiores, e isso renova nossas energias, né? As energias de cada um, as energias das nossas famílias, dos nossos lares. Sabemos, pela espiritualidade, o quanto é importante esse momento. Não precisa ser um debate, não deve ser um debate, não deve ser um momento extenso. No máximo 30 minutos, bem aproveitados, sem tirar o foco do Evangelho, exatamente para aproveitarmos de uma forma salutar esses minutos. Não esqueçamos o recipiente com a água que será fluidificada pelos guias espirituais durante o nosso estudo. Então vamos começar com a nossa leitura preparatória. Como sabemos, estamos fazendo as leituras preparatórias a partir do livro Vinha de Luz, Espírito Emmanuel, psicografia do Chico Xavier. E hoje a mensagem é 170. Amanhã, digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. O Evangelho é de Tiago, capítulo 4, versículo 14. Diz o preguiçoso: amanhã farei. Exclama o fraco: amanhã terei forças. Assevera o delinquente: amanhã regenero-me. É imperioso reconhecer, porém, que a criatura, adiando o esforço pessoal, não alcançou ainda, em verdade, a noção real do tempo. Quem não aproveita a bênção do dia, vive distante da glória do século. A alma sem coragem de avançar 100 passos, não caminhará 20.000. O lavrador que perde a hora de semear, não consegue prever as consequências da procrastinação do serviço a que se devota, porque entre uma hora e outra podem surgir impedimentos e lutas de indefinível duração. Muita gente aguarda a morte para entrar numa boa vida, contudo a lei é clara quanto à destinação de cada um de nós. Alcançaremos sempre os resultados a que nos propomos. Se todas as aves possuem asa, nem todas se ajustam à mesma tarefa, nem plantam no mesmo nível. A andorinha voa na direção do clima primaveril, mas o corvo, de modo geral, se consagra em qualquer tempo aos detritos do chão. Aquilo que o homem procura agora surpreenderá amanhã, à frente dos olhos e em torno do coração. Cuida, pois, de fazer sem delonga quanto deve ser feito a benefício de tua própria felicidade, porque o amanhã será muito agradável e benefício somente para aquele que trabalha no bem, que cresce no ideal superior e que aperfeiçoa valorosamente nas abençoadas horas de hoje. É uma mensagem, como todas as mensagens do Espírito Emmanuel, que fala muito diretamente aos nossos corações. Porque quantas vezes
Nós já apresentamos desculpas para não ir ao centro, para não ir ao trabalho caritativo, desculpas para não nos empenharmos em nossa transformação interior, para não entrarmos na luta para vencermos as nossas más inclinações. É uma mensagem que diz muito a todos nós. Um dia ou outro da vida, assim nós agimos. E às vezes isso se torna até uma característica nossa. A falta exatamente do empenho, do esforço para fazermos essas realizações. Então, meus amigos, fica a mensagem para ser refletida. Quem tiver o livro pode reler para as suas conclusões pessoais. Então, fizemos a leitura preparatória. Então, agora vamos nos preparar para a nossa prece inicial. Elevar nossos corações, a nossa mente ao alto, para que os benfeitores da vida espiritual venham até nós, nos envolvendo com suas bênçãos que renovam as nossas forças, que transformam aquelas energias pesadas, negativas, que porventura tenhamos acumulado. Senhor Jesus, nosso Mestre e Senhor, aqui estamos mais uma vez reunidos em torno do vosso Evangelho, na tentativa de levá-lo até a nossa vida, a fim de que ele nos leve luz, esperança, renovando a nossa fé, nos fortalecendo, nos dando forças para vivermos os desafios da vida terrena, de modo a transformá-los, de modo a vencê-los, a partir do vosso ensinamento de amor. Fica conosco, Jesus, agora e sempre. Que assim seja. Bem, meus amigos, meus irmãos, estamos hoje concluindo o capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo. O capítulo 21 que Kardec elaborou a partir da passagem evangélica que nós já vimos. Nós já vimos alguns pontos selecionados por Kardec a partir do título que ele indicou: haverá falsos cristos e falsos profetas. E ele partiu exatamente da passagem evangélica, que é o ensinamento de Jesus com relação aos frutos produzidos pela árvore. Quando ele diz: conhece-se a árvore pelo fruto. E vários itens Kardec analisou para nós aqui no capítulo 21, tendo em vista exatamente essa situação que existe, sempre existiu com relação aos falsos profetas. E hoje ele selecionou no item 10, os falsos profetas da erraticidade, ou seja, os falsos profetas que existem no mundo espiritual. Erraticidade a gente sabe que é a condição que o espírito fica
quando desencarna. É aquele período em que ele aguarda uma nova reencarnação. Por isso que dá esse nome erraticidade. Então Kardec apresenta, porque aqui nós estamos nas instruções dos espíritos. E essa instrução, ela é do espírito Erasto, que participou da codificação e que foi um discípulo do apóstolo Paulo. Então Erasto diz que os falsos profetas, os profetas da erraticidade, eles existem. E existem não só no mundo dos encarnados, mas com certeza no mundo dos desencarnados. Por quê? Porque a morte, ela não transforma ninguém. Ninguém muda pelo fato de ter morrido. A morte é tão somente o cessar da vida orgânica, mas o espírito que animava o corpo, ele continua a existir, é um ser imortal. Então ele prossegue a sua caminhada, levando consigo seus avanços, os seus valores, mas também as suas viciações, mas também as suas más tendências. Então aquele que está encarnado, que vive na desarmonia, que vive divulgando ideias, assuntos contraditórios, assuntos não propriamente contraditórios, mas assuntos equivocados, ideias absurdas, não vai se desligar dessa postura pelo fato de ter desencarnado, ou seja, pelo fato de ter morrido. Ele continua com todo esse seu acervo. E ele vivia sob uma falsa aparência do amor e da caridade, e assim vão prosseguir nessa farsa, levando desunião às pessoas, contribuindo para que a obra de emancipação da humanidade seja atrapalhada, vamos assim dizer. Então, quando a gente fala dos falsos profetas desencarnados da erraticidade, nós precisamos também chamar a atenção para os médios, principalmente os médios ostensivos, ou seja, aqueles que têm uma comunicação com os espíritos mais direta. O que escuta, o médium ouvinte, o de incorporação, certo? O médium vidente, todos aqueles que têm uma mediunidade mais ostensiva, o nome é esse, ostensiva, que se comunica mais facilmente com os espíritos. Então é necessário todo cuidado, porque se eles são invigilantes, eles podem aceitar informações absurdas, informações totalmente distorcidas, e o espírito, para melhor fascinar, ele vai se apresentar com um nome, às vezes de um sábio, um nome de destaque, e ele utiliza exatamente sem escrúpulo esse nome de homens respeitosos. E o médium vigilante, ele vai acreditar. Lembro de uma situação, nós estávamos presentes, e o médium, que era vidente, ele disse que um determinado espírito tinha chegado, estava saudando a todos. Era um espírito bastante conhecido, um espírito, podíamos até dizer, venerável, e o dirigente do trabalho, muito experiente, achou muito estranho ele se apresentar naquele momento, até porque o fluido estava muito pesado.
O espírito ele pode se apresentar com essa ou com aquela forma, mas ele não inibe as suas vibrações. E o dirigente do trabalho, sentindo que o clima, a energia era muito, vamos assim dizer, negativa, ele tinha muito conhecimento, começou a fazer perguntas e o espírito terminou sendo desmascarado. Ele se desequilibrou diante das perguntas, porque ele achava que bastava a aparência para ter acesso àquele grupo e assim iniciar o seu processo de fascinação através daquele médium vidente. E esses espíritos, esses falsos profetas, eles geram antagonismos entre os grupos que muitas vezes se isolam dos outros, se olham com maus olhos, embora essa já fosse uma característica para que se chegasse à conclusão de que aquele espírito não é do bem. O espírito do bem, eles não agem de forma contrária ao bem. Eles se dizem ser o que não são e, através dessa influência para uma desarmonia, eles estão mostrando que são exatamente contrário àquilo que desejam ser. Então, isso já é um fato muito importante. O espírito do bem não vai gerar desarmonia no próprio grupo, atrito de um próprio grupo, e nem tampouco entre outros grupos espíritas. Está totalmente de forma contrária à proposta de Jesus e à proposta da própria doutrina. E há outros fatos também que podem mostrar que esses espíritos enganadores, eles não são o que dizem ou que pretendem ser, porque eles começam a indicar remédios para os males da humanidade, ou como um meio de obter-se a transformação da humanidade. Eles começam a propor coisas utópicas, impraticáveis, medidas pueris, medidas ridículas, que são totalmente contrárias à ciência. Então isso também já é um outro fato. Chegam propondo medidas totalmente sem nexo, absurdas mesmo, para se sanar algum mal, alguma coisa. Há muitos fatos que aqui nós poderíamos relatar e que a gente vai constatando, né? Um médium que tinha uma mediunidade bastante significativa, estava com problema, ele estava com um problema seríssimo de saúde, e esse problema seríssimo de saúde atingia principalmente o estômago, e através dele o espírito prescreveu uma água de um vegetal, e não disse em nenhum momento que aquele médium, precisava de um tratamento médico. E era uma médium. Ela ficou naquela ilusão, até porque também isso é uma fuga dela. Ela tinha suspeita do que se tratava e não queria enfrentar, e ficou ela se iludindo. Ela abriu também assim um canal, através da insegurança, do medo dela, para que esse espírito viesse enganá-la, enganar todos. E lamentavelmente era um quadro muito sério, e que ela desencarna, quando na verdade o tratamento da ciência poderia ter, se não curado, ter atenuado e ela tido uma qualidade de vida por mais tempo. Então, nos falta o quê?
nos falta a análise, nos falta agir com fé, sem dúvida, mas também através da razão, através da lógica, porque os espíritos, eles podem sim nos curar, mas diante das nossas implicações perante as leis divinas, na maioria das vezes, nós necessitamos da ciência. A ciência já é uma bênção de Deus, para que a gente tenha tratamento, se não para chegar à cura, mas para levar a situação de uma forma assim, mais saudável, uma forma assim, menos constrangedora, menos sofrida, menos dolorida. Então é necessário a vigilância também. Orai e vigiai, já nos diz Jesus, reforçado pela doutrina espírita, pela espiritualidade. Um outro detalhe, esses espíritos enganadores, eles trazem muitas vezes conselhos exclusivos, eles se tornam conselheiros exclusivos daquele grupo, daquele médium, e pregam muitas vezes a separação, mensagens de caráter, de misticismo, prescreve cerimônias, atos extravagantes, e nós, em vigilantes, vamos conduzindo. A gente não se dá conta de que ali tem um espírito leviano, um espírito enganador. Sempre a gente encontra uma situação de obsessão quando um determinado meio ele é exclusivo de um espírito. A comunicação desse ou daquele espírito só se dá através dele. E o médium fica envaidecido, o grupo também, porque o espírito se apresenta como bastante, vamos assim dizer, elevado, bastante conhecedor, e na verdade isso já é um indício de obsessão. Como é que um espírito vai ser exclusivo de um médium? E quando há necessidade de uma informação ser revelada aos homens, essa comunicação chega quase que instantaneamente a vários grupos sérios, através de médios também sérios. Então a gente vê que há muitos indícios. O estudo é fundamental. O estudo da doutrina espírita, o livro dos médiuns, né, é um referencial da mediunidade. Então precisa-se estar atento. Uma casa espírita não pode se dobrar a sugestões de misticismo, são rituais, são cerimônias. As pessoas levam para a casa espírita os costumes adquiridos nas suas religiões anteriores. Aí a gente chega a ver vela acesa, vê imagens, as pessoas todas de branco, não há essa necessidade. Não é porque é tratamento de saúde, não há essa necessidade. O branco deve estar nas vibrações, nos sentimentos. Aí a gente vê outros tipos de orações decoradas que vêm do nosso passado. Casas que implantam mantras, né, que é lá do budismo, tem nada a ver com o cristianismo, muito menos com a doutrina espírita. Então é necessário usar a razão e a lógica para analisar as comunicações, porque se o médium se fascina, ele vai prejudicar todo o grupo. Não é a intenção dele. Nem sempre, ou vamos assim dizer, a maioria das vezes não é a intenção. Mas é a vigilância, não conhecer os mecanismos da sua mediunidade.
Então, meus amigos, é mais ou menos isso que Erasto quer dizer com relação aos falsos profetas da erraticidade. E a seguir, existe um espírito que se coloca como espírito protetor, que ele vai falar dos falsos profetas a partir das palavras do profeta Jeremias, onde Jeremias diz: não escutais as palavras dos profetas que vos profetizam e que vos enganam. Eles publicam as visões de seus corações e não o que aprenderam da boca do Senhor. Dizem aos que de mim blasfemam: o Senhor disse, tereis paz, e a todos os que andam na corrupção de seus corações. Nenhum mal vos acontecerá. Mas qual dentre vós ele assistiu ao conselho de Deus? Qual o que ouviu e escutou o que ele disse? Eu não enviava esses profetas. Eles ocorriam por si mesmos. Eu absolutamente não lhes falava. Eles profetizavam de suas cabeças. Eu ouvi o que disseram esses profetas que profetizaram a mentira em meu nome, dizendo: sonhei, sonhei. Até quando essa imaginação estará no coração dos que profetizam a mentira e cujas profecias não são senão as seduções do coração deles? Se, pois, esse povo, ou um profeta, ou um sacerdote, vos interrogar e disser: qual o fardo do Senhor? Diríeis: vós mesmos sois o fardo, e eu vos lançarei bem longe de mim, diz o Senhor. Isso está em Jeremias, capítulo 23, 16 a 18, 21, 25, 26 e 33. Ou seja, desde aquele tempo se encontrava os falsos profetas, né? Os falsos profetas, por assim dizer, os charlatãos, os enganadores, os aproveitadores da fé das pessoas, a fé ingênua, a fé, vamos assim dizer, pobre, né? A fé pobre, sem o maior alicerce, das pessoas que buscavam uma orientação, e eles prometiam coisas boas, prometiam coisas agradáveis e tudo por dinheiro. E em nome do profeta Jeremias. Uns diziam que o profeta Jeremias tinha dado essa ou aquela orientação e esclarecimento, que tinham sonhado com Jeremias, né, falando, e Jeremias aqui se preocupa e diz: eu não estou profetizando através desse povo, certo? Eu não enviei esses falsos profetas. Eles falam por eles mesmos, da cabeça deles, a decisão é deles. E a gente assim vê que todo cuidado é pouco, né? Vê que é uma atitude antiga, porque a criatura humana, ela sempre utilizou de má fé diante dos pobres, diante do povo, de uma fé simples, de uma fé pobre de elementos, de uma fé cega. E eles se aproveitavam, exploravam essas criaturas. Então a gente lembra aqui as palavras do apóstolo João, quando ele diz: não acrediteis em todo espírito, experimentai se os espíritos são de Deus, porque entre os invisíveis também há os que se comprazem em iludir, se lhes depara ocasião. E o Espiritismo, a terceira revelação, o Consolador Prometido, ele nos traz as ferramentas necessárias, imprescindíveis para o entendimento, para a compreensão dos mecanismos da mediunidade, para que não venhamos a cair nas malhas dos charlatães, né?
para que a gente entenda os mecanismos desta bênção que é a mediunidade. O livro dos médiuns muitas vezes não é estudado como deveria. Então, meus amigos, fica aqui a nossa reflexão e vamos então apresentar as nossas rogativas, elevando nossos corações e a nossa mente ao alto, pensando em paz, saúde, esperança. Senhor Deus Pai Criador, nesse momento rogamos, Senhor, pela paz entre as nações, pelo entendimento, pela fraternidade. Rogamos bênçãos para os dirigentes em todas as esferas da governança, para que haja preocupação com a justiça social, pelo fortalecimento da doutrina espírita, por todas as famílias, para que o Evangelho do Cristo chegue aos lares, pelo entendimento, pelo perdão daqueles que não sintonizam conosco. Rogamos pela saúde e pela recuperação de amigos, familiares, parentes que estejam enfermos, pelos nossos inimigos desencarnados que ainda desejam vingança, para que os seus corações recebam a luz do Evangelho. Por cada um de nós, por nossas famílias, pela saúde, pela paz, pelo entendimento. Agora, Senhor Deus, cada um vai apresentar as suas rogativas específicas. Vamos fazer silêncio por alguns instantes. Nosso Pai que estás em toda parte, glorificado seja o vosso nome no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o vosso reino de amor e sabedoria. Seja feita a vossa vontade acima dos nossos desejos aqui na terra e em todos os ciclos espirituais. O pão nosso do corpo e do espírito dai-nos hoje. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar os nossos devedores com esquecimento de todo mal, não permitindo que venhamos a cair nas tentações das nossas próprias inferioridades. Livra-nos, Senhor, da maldade que ainda existe em nós mesmos, para que reine a paz, o entendimento, o amor na caridade, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja. Com esta prece, encerramos o Evangelho de hoje, desejando a todos uma semana de saúde, paz e harmonia. Até breve.